E aí, minha gente, eu sou Eric Trindade e no vídeo de hoje, na verdade, faz um mês que eu não posto vídeo aqui. E um tempo atrás eu postei nas minhas redes sociais, no Instagram e no Twitter, que eu ia dar uma pausa de produzir conteúdo. E eu vou explicar o porquê disso. Vamos começar? Então, para quem já assistiu o meu primeiro vídeo, sabe que a minha formação é comunicação e eu gosto muito de audiovisual, eu gosto de produzir. Eu encontrei no YouTube e nas minhas outras redes também um lugar que eu pudesse estar em contato com a minha profissão, já que aqui na minha região as coisas têm andado difíceis, na minha cidade principalmente. Então, assim, foi o meio que eu encontrei de produzir, continuar produzindo e achar um espaço para mim. Isso foi bom, isso é bom porque assim eu consegui através do canal, através de gravar vídeos, eu consegui lidar melhor, tenho conseguido lidar melhor com a minha imagem frente às câmeras. Então, se você fazer um comparativo, uma comparação entre o meu primeiro vídeo e o meu último vídeo, você vai perceber que o meu desempenho frente das câmeras ele é 1000 vezes melhor. Então, assim, para minha profissão, para o meu lado pessoal, isso é muito bom, isso é um ganho. Só que assim, em contrapartida, a gente vive também uma falsa ideia de uma democracia racial na internet, de que assim, pretos estão conquistando coisas tanto quanto os brancos. E às vezes isso é mentira. As coisas continuam difíceis, as coisas continuam. A gente precisa ser 10 vezes mais, a gente precisa se doar 10 vezes mais para conseguir. E às vezes a gente não consegue. O que me desanima é assim, o fato tem duas questões. Uma porque tem aquela coisa de quando nada está acontecendo, a gente quer que as coisas aconteçam de maneira rápida e você fica naquela agonia. Então, quando você não vê resultados que você espera, os resultados eles sempre acontecem, né? De uma maneira ou de outra. Só que assim, a gente fica muito focado no tipo de resultado que a gente quer. Então, quando nada está acontecendo, a gente espera um determinado resultado e quando ele não vem, a gente se agonia. E a gente fica nessa questão de comparação com o outro o tempo todo. Só que existe uma outra questão também, que é a questão que eu venho percebendo, que é a questão da barreira do padrão. Assim, é muito difícil uma pessoa preta conseguir espaço na internet. E é muito difícil uma pessoa preta fora do padrão conseguir espaço na internet. Então, assim, eu percebo pessoas, homens e mulheres, que são mais parecidos com o meu biotipo, que também têm essa dificuldade de conseguir fazer com que o canal cresça, de fazer com que seu Instagram cresça, seu Twitter cresça, assim. Então, isso muitas vezes é uma coisa que pesa muito sobre, porque assim, tudo envolve tempo e dedicação. Eu gravo os vídeos sozinho, eu autorizo os vídeos sozinho, eu edito os vídeos sozinho, eu publico os vídeos, então assim, demanda um tempo. E eu sei que eu já falei isso no podcast, depois das 19, assistam não, ouçam, depois das 19, lá no Spotify tem, sobre essa questão da gente estar preso também aos números. Os números para mim servem muito como um termômetro, sabe? Se o que eu estou falando tem um retorno positivo na internet, isso vem através de números, isso vem através de comentários. Então, assim, os números para mim eles são um termômetro. Às vezes eles pesam muito mais do que o real valor que eles têm. Só que assim, às vezes a gente vê uma pessoa, principalmente branca, que cria um conteúdo, me desculpe, mas às vezes é um conteúdo ruim, é um conteúdo medíocre e consegue crescer porque as pessoas estão consumindo ali. Eu não julgo assim, eu não vou cair nessa ideia de que eu sou a pessoa perfeita, que eu produzo conteúdo perfeito, não. Eu tenho os meus erros, as minhas falhas, mas eu também tenho os meus acertos. Só que assim, a gente quando é preto e gordo, a gente não tem nem a possibilidade de ser medíocre. Porque isso é inadmissível. A gente tem que ser sempre o tempo todo bom em tudo. A gente tem que se encaixar em alguma coisa assim. E às vezes essa alguma coisa é sempre um padrão eurocêntrico, é um padrão branco, padrão branco. Então às vezes é muito difícil. O que geralmente me faz sempre pensar em desistir são essas duas coisas. Uma porque a gente sempre acha que as coisas estão acontecendo para outra pessoa e para você não, para mim não.
Então a gente sempre cai nessa coisa. Às vezes a gente não sabe que para acontecer aquilo para aquela pessoa, ela também passou por esses momentos que a gente está passando. Só que a gente não tem ideia porque a gente não tem intimidade ou a pessoa não fala sobre aquilo e tal. O que me incomoda muito na internet, e eu tenho a vontade de quebrar isso, é assim, há um limite entre a exposição, eu aprendo isso todo dia, mas assim, eu acho que na internet a gente alimenta muito essa questão de estar feliz o tempo todo, de, sabe, de não falar sobre os nossos fracassos, que eles existem, né? A gente, quando ser humano, a gente fracassa em tudo na vida, seja uma relação de amizade amorosa, seja no trabalho, na sua faculdade, não sei, na sua família, a gente sempre a gente tem os nossos fracassos, né? Só que eu percebo que as pessoas, elas acabam não querendo falar muito sobre isso. Então, assim, você não acompanha essa parte da pessoa, os fracassos dessa pessoa, você acompanha só as vitórias. Então, assim, você vai se alimentando só disso, e você precisa lidar. Do outro lado de cá, você precisa lidar com seus fracassos. E aí isso acaba te fazendo mal porque você fica entrando naquela comparação de que a porra tá acontecendo isso com essa pessoa e comigo não está acontecendo. Esse é o primeiro, um dos pontos que acontece muito, o fato de eu querer desistir. É assim, eu tenho aprendido muito de que os resultados vêm assim, às vezes não da forma que eu espero, às vezes não da forma que eu mereço. Os resultados vêm de uma forma ou de outra. E as coisas não acontecem, não vão acontecer de uma hora para outra. Por mais que assim aconteça no nosso imaginário de tipo, tem um vídeo que viralizou, de uma hora para outra eu ganhei 1.000 seguidores. Só que assim, não foi de uma hora para outra, né? Você vem fazendo um trabalho e aquele vídeo pontual, aquele tweet, aquela foto alavancou a sua audiência, a sua visibilidade, só que não foi de uma hora para outra, né? Então a gente não percebe isso. E o segundo ponto é a questão do padrão. Eu tenho percebido que, por exemplo, eu cresço muito mais no Twitter do que no Instagram. Só que eu trabalho com audiovisual, eu sou do audiovisual. Então assim, o Instagram, por mais que seja uma rede tóxica, eu tenho plena consciência disso. Às vezes eu me incomodo muito com o Instagram, porque justamente por causa desses resultados. Às vezes eu me sinto muito invisível e ignorado no Instagram, coisa que eu não me sinto no Twitter. Então, coisas que eu posto no Twitter, eu vejo o resultado. As pessoas comentam, as pessoas indicam, as pessoas compartilham. No Instagram não. Então, assim, eu sempre fico questionando se isso tem a ver com a imagem, com a minha imagem. Porque no Instagram, a minha imagem é o que vem primeiro. No Twitter, não. O que vem primeiro é o texto, é o que eu escrevo, são as minhas palavras. Então, e eu percebo que pessoas iguais a mim, parecidas a mim, elas também têm uma dificuldade de crescer muito nessas redes, no Instagram e no YouTube, muito por causa dessa questão do padrão. Então, assim, é muito difícil. Às vezes é cansativo você entender que, por mais que você se dedique, por mais que você pesquise, estude ou se proponha a falar sobre suas vivências, existe uma barreira, que é a questão do padrão, que te impede de alcançar lugares. Mas assim, estou voltando. Inclusive eu postei no Twitter falando sobre isso, que eu ia aproveitar o dia de hoje para gravar. Eu não sei se eu devia ou se eu voltava. E aí algumas pessoas comentaram lá, falando que era para eu voltar. Então, para você entender como talvez se eu tivesse postado isso no Instagram, eu seria completamente ignorado. Mas no Twitter, as pessoas comentam, as pessoas, sabe, interagem. Eu gosto muito do Twitter. Eu percebo que o Twitter eu não sei, as pessoas têm mais vontade de ajudar as outras do que no Instagram. No Instagram, às vezes, a gente fica muito no superficial. Segue a pessoa e às vezes você não conhece a pessoa, você curte uma foto. E é isso. A verdade é que eu estou voltando. Tem um mês que eu não posto nada aqui, estou voltando. Assim, se você gosta, de verdade, eu acho que o compartilhamento ele ajuda, não como conteúdo, né? Se o conteúdo for ruim, 1.000 pessoas podem compartilhar, que não necessariamente esse conteúdo vai viralizar, vai ser consumido. Mas eu acho assim, que se o conteúdo for bom, se você achar que o conteúdo for bom, é bom, compartilha, comenta, curte, porque eu já falei isso no meu Instagram, as redes sociais entendem de algoritmo e de engajamento, né? Então assim, se você gostou do conteúdo que eu produzo aqui no Twitter, no Instagram, curte, comente, compartilha. Eu acho que
para outras pessoas conhecerem, me conhecerem, conhecerem o que eu estou falando, ouvirem o que eu estou falando, o que eu estou produzindo. Isso precisa ser compartilhado, né? Então, se você gosta do que eu falo, do que eu produzo, compartilha, por favor, curte, comenta, e é isso. Acompanhe as minhas redes sociais, vai aparecer por aqui ou no início do vídeo, eu não sei. Aqui também vai ter um card, eu acho que é aqui. Aqui vai ter um card de um outro vídeo meu. E também leia os meus artigos no Voz das Comunidades. Já tem 4 lá meu. Então me acompanhe. Estou no Voz, estou no Twitter, estou no Instagram, estou aqui no YouTube. Tchau.